Oi galera, tudo bom? Hoje nós vamos discutir o movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Primeira coisa é lembrar que a gente vai desconsiderar o atrito e a resistência do ar, né? As forças dissipativas, tá? Então, primeira coisa é lembrar que o movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade é constante, ela não muda. Então, eu estou no espaço, né? Um corpo lá celeste está com uma velocidade constante, livre de qualquer força, livre da aceleração. Então, não tem aceleração e a minha velocidade é constante. Lá no espaço é vácuo, não tem resistência do ar, não tem atrito, então o corpo mantém uma velocidade constante, tá? E não tem aceleração. A grandeza de aceleração mede a variação da velocidade em função do tempo. Se a velocidade é constante, velocidade final é igual à inicial, a minha variação é zero, minha aceleração é zero. E tem uma variação linear da posição, ou seja, ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais, vai ter uma cadência, tá? Então, vamos ver esse exemplo de velocidade em metros por segundo, tá? Então, no primeiro segundo ele percorre um espaço de 20 metros, em 2 segundos 40, em 3 segundos 60, em 4 segundos 80, em 5 segundos 100. A cada 1 segundo o espaço varia 20 metros, tá? Então, tem uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Bem, a principal coisa é lembrar que a velocidade média é a própria velocidade média ΔS sobre ΔT. Então, a gente vai, né, ver que V é igual a ΔS sobre ΔT, vamos adotar o tempo inicial como zero e chegar à fórmula do sorvete, a função horária aqui, S igual a S0 mais VT, ou ΔT, né, se eu não adotar o T0 como zero. Né? A gente sabe que o S0 e o V são as constantes, ele vai me dar a posição inicial, né? Se ele não falar nada, o S0 é zero, e a minha velocidade, tá? E aí as variáveis são ST para cada tempo, eu tenho uma posição diferente, está aqui na tabela demonstrando isso, tá? Bem, vamos lá, classificação do movimento, tá? Se o corpo andar no sentido positivo da trajetória, como está aí o cara da moto, né? Passa pelo quilômetro zero, né? Aí depois passa pelo quilômetro 2, pelo quilômetro 4, e assim por diante. Quilômetro 6, os espaços estão aumentando, o meu ΔS é maior que zero, ele mantém uma velocidade constante de 30 km por hora, então a minha velocidade é positiva, porque o meu ΔS é positivo, o meu tempo sempre é positivo, minha velocidade é positiva, o movimento é classificado como progressivo. Se ele andar no sentido negativo da trajetória, meu ΔS é negativo, minha velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, tá? Progressivo e retrógrado está no MU e no MOVE, tá? Bem, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Aceleração constante. Se tem aceleração, tem força, né? Força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, tá? Toda vez que é aplicada uma força, provoca uma variação de velocidade, tem uma aceleração. Se a aceleração for constante, a variação linear é da velocidade. Então, vamos ver esse exemplo aqui, tá? De uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo a velocidade cresce 3 metros por segundo, ou decresce 3 metros por segundo. Tá? Nesse caso está crescendo, em 2 segundos 6, em 3 segundos 9, em 4 segundos 12, em 5 segundos 15 metros por segundo. Bem, as fórmulas do MOVE é V igual a V0 mais AT, uma função do primeiro grau, V é a velocidade final, V0 é inicial, A de aceleração, T de tempo. Se ele partir do repouso, a minha velocidade inicial é zero. Se ele parar para inverter o sentido, meu V final é zero. Tem aqui a equação que não trabalha com tempo, Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá? Ela é uma equação que não trabalha com tempo. E o sorvetão, né? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. É uma função do segundo grau, né? Esse gráfico espaço-tempo vai dar uma parábola, que pode estar de concavidade para cima ou de concavidade para baixo. A positivo com cavidade para cima, A negativo com cavidade para baixo. Bem, movimento retilíneo uniforme pode ser acelerado ou retardado, uniformemente variado. Acelerado ou retardado, tá? Acelerado, tá? Quando a minha velocidade é positiva, a minha aceleração também é positiva. Os dois têm sinais iguais, ou aceleração é negativa e velocidade é negativa. Retardado,
quando a aceleração tem sinal oposto ao da velocidade, né? Ou seja, eles têm sinais contrários. Então, se a minha aceleração for positiva, a minha velocidade é negativa. Se a minha velocidade for positiva, a minha aceleração é negativa. Então, sempre tem sinais opostos. Só reparar o primeiro exemplo. A velocidade é positiva, o movimento é progressivo, e a aceleração e a velocidade têm sinais iguais. Então, faz a velocidade aumentar, ele é acelerado positivamente, tá? Bem, aqui a gente tem a velocidade no sentido positivo, progressivo, mas a aceleração está no sentido negativo. Sinais contrários, retardado, faz a velocidade diminuir, tá? Bem, aqui a aceleração é negativa e a velocidade é negativa. Então, a minha velocidade, sendo negativa, ele é retrógrado, e ele vai crescendo negativamente, então ele é acelerado. Os dois têm sinais iguais, negativos. E quando a minha velocidade é negativa e a minha aceleração é positiva, eu tenho um movimento retrógrado e retardado, tá? Bem, tá aí as situações de move e move. Cuidado progressivo e retrógrado tá nos dois, move e move. Acelerado e retardado somente no move. Bem, resumo dos gráficos está aqui. A gente tem ali um vídeo explicando todos os gráficos, e aí esse resumo mostra bem, né, o gráfico de espaço, a minha inclinação vai dar velocidade, a área não dá grandeza nenhuma, né, a equação do sorvete, S igual a S0 mais VT, D igual a VT, o D é a mesma coisa que S, tá? O delta S é o D, S menos S0. O aspecto do gráfico, velocidade para cima, espaço crescente, velocidade positiva, progressiva. O gráfico decrescente está aqui, velocidade negativa, retrógrado. As equações do move, sorvetão, V igual a V0 mais AT, e assim por diante. Então está aqui o aspecto do espaço-tempo, com cavidade para cima, com cavidade para baixo, como a gente tinha dito. No caso, as velocidades, em função do tempo, gráfico, a aceleração, quanto maior a inclinação do gráfico VT, maior a minha aceleração. A área do gráfico VT dá o ΔS. Bem, aqui está aqui, se estiver para cima, a velocidade, né, é constante no movimento uniforme, progressivo e retrógrado, e no movimento uniformemente variado ele vai crescendo ou decrescendo, tá? Aceleração, a inclinação não dá nada, porque a aceleração é constante, então não tem inclinação, mas a área dá o ΔV, tá? As equações do movimento retilíneo uniforme não tem, porque a aceleração não tem, ela é zero. O gráfico mostra aqui que passa o tempo com a aceleração zero. Já no move, a aceleração pode ser positiva ou negativa. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Forte